Bom dia a todo mundo, essa daqui é mais uma aula de EQS 112, Introdução a Cálculo de Processos, e a gente continua conversando sobre as variáveis importantes para cálculo de processos. Disso, eu lembro que a gente avaliou a questão das dimensões, a gente viu os diferentes sistemas de unidade, a gente viu também formas de quantificar matéria, seja considerando uma forma geral para uma mistura completa ou caracterizando espécie química a espécie química. Eu lembro que a gente viu dois formatos que são super, hiper importantes e a gente usa muito, mas muito mesmo, no dia a dia profissional, que é a quantificação via base mássica e a quantificação via base molar. A relação entre as duas é a massa molar, aquela que vocês encontram na tabela periódica. Então, esse daí é um assunto, tá, que vocês trazem já do próprio ensino médio. Outro detalhe que eu fiquei depois me perguntando, mas eu acho que sim, tá? Eu acho que vocês já viram isso. Como é que eu calculo a massa molar de uma molécula mais complexa? Como, por exemplo, se for hidrogênio, né, H2, não é tão complexo assim. Mas como é que você faz? Você tem que somar, né, átomo a átomo. Então, você tem que pegar a massa molar da espécie em si e fazer a soma completa, tá, considerando todos as espécies, os elementos químicos dentro daquela molécula. Eu pergunto, todo mundo está ciente de como faz esse tipo de cálculo, certo? Porque eu passei direto nesse assunto e esqueci de perguntar. Todo mundo? Ok? Sim, professor. Beleza, tá bom. Tá, é o que eu precisava. Show. Então a gente viu isso, vimos então concentração mássica, concentração molar, vimos os formatos para cálculo via fração molar, fração mássica, a relação entre eles, exploramos um pouco o uso dos somatórios e depois a gente falou sobre as variáveis termodinâmicas. As variáveis termodinâmicas elas têm uma relação entre si, tá? E são quatro as variáveis mais relevantes, e todas elas são associadas entre si: pressão, temperatura, volume e quantidade de substância, e aí a gente utiliza o número de moles para representar isso. E disso, a gente já tinha visto o número de moles, a gente viu a vida e a morte da pressão, e agora eu quero conversar sobre a temperatura. Bem, o que significa a temperatura? É uma medida para quantificar grau de aquecimento em uma determinada substância, seja uma substância química ou seja uma substância no próprio ambiente em si. Então, isso também pode ser aplicado para a avaliação do ambiente no qual a gente se encontra. Tá bom? O que isso daí significa? A gente tem que lembrar que existem escalas onde a gente precisa interpretar o comportamento das substâncias. E a temperatura está associada com a movimentação das moléculas. Eu digo que isso realmente vai ser cringe, vai ser caraca, antigo pra cacete, tá? Mas eu faço isso em sala de aula. Aqui eu não consigo fazer. Poxa, eu vou explicar como eu faço em sala de aula para vocês entenderem. Fecha o olho aí, imagina, tá? O que significa um aumento de temperatura para uma molécula? O que vai acontecer com a molécula? E eu pergunto para vocês, o que acontece com uma molécula? Ela começa a se movimentar muito rápido, né? Beleza. Mas ela não se movimenta de qualquer jeito. Ela se movimenta, e aqui é o momento super, hiper velho pra cacete, e talvez vocês não entendam, no ritmo ragatanga. Vocês entendem o que é isso? É uma música antiga. Sim. Conseguem pegar? Beleza, ainda estou dentro da faixa etária. Ou seja, a molécula ela começa a se movimentar, mas quando ela entra no ritmo ragatanga,
ela se movimenta tanto, 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 que ela incomoda a molécula que está do lado. E no momento que ela começa a bater na molécula que está do lado, o ritmo ragatanga ele é tão contagiante que a próxima molécula também entra em ritmo ragatanga. E ela começa a entrar, e aí vocês podem perceber o seguinte: uma molécula bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, e todas elas começam a ficar excitadas termicamente. E esse é o princípio da energia numa escala molecular. É o grau de agitação dessas moléculas. Até aqui, foi tranquilo? Beleza? Aham. Show. Esse assunto vocês vão explorar dentro de uma linha de da físico-química. Tá? Em física você também tem um pouco, na parte da calorimetria. Não sei se isso ainda está na grade, eu acho que já não está mais. Mas dentro de físico-química que vocês vão explorar esses conceitos de variáveis termodinâmicas que eu comentei com vocês. Beleza, agora eu quero mostrar para vocês como a gente quantifica. Então, estou falando em regra prática. O que a gente faz? Tá? Existem 3 maneiras de quantificar a temperatura. Uma delas é por dilatação volumétrica. O que significa isso? Na dilatação volumétrica, você tem um determinado fluido que você pode colocar em uma coluna. Tá? Essa coluna de diâmetro conhecido e o fluido também é conhecido. E de acordo com a temperatura, o fluido ele pode dilatar um pouco e, dependendo da temperatura, ele também pode retrair um pouco. Então, o que vai acontecer com o fluido contido em uma determinada coluna de líquido quando ele é submetido a uma determinada temperatura? Ele pode expandir. Tá? E você tem uma determinada marcação e você consegue ler qual é a temperatura. Até aqui. Foi? Tranquilo? E aí isso daí vai depender do fluido que tem dentro. Tem os termômetros, né, que são clássicos para esse tipo de análise, né, para esse tipo de quantificação. Mas ele não é tão prático em várias ocasiões. Para circuitos eletrônicos, para determinados equipamentos que fazem um aquecimento elétrico, o uso de resistência elétrica vale muito mais a pena. Tá? Que é esse resistorzinho que tem aqui. Tá? E o que ele faz de associação? Tá? Isso daqui é algo onde você coloca um circuito elétrico e, portanto, vai ter uma ponta onde passa uma determinada carga elétrica. Tá? Então, ele passa, sai por aqui. Tá? Isso daqui vai acontecer em todos eles. E, de acordo com o material que tem aqui, eu consigo verificar o quanto de energia elétrica está sofrendo uma determinada resistência na sua corrente, e eu consigo associar o quanto eu estou retendo de energia elétrica com com o seu diferencial de temperatura. Então, eu consigo associar resistência elétrica com o que a gente chama de resistência térmica, isso vocês vão ver lá em transferência de calor. E eu consigo, então, mensurar também a temperatura baseado nisso. Foi? Beleza? Só que vamos pensar agora na indústria. Na indústria, opa, passou demais. Eu preciso pensar em um tanque. Tá? Eu preciso pensar que eu quero ver o que tem lá dentro. E com um termômetro, ele é interessante para ar ambiente, ele é legal, para quando você pode colocar o termômetro, né, em contato com o que você está querendo medir, como, por exemplo, o corpo humano. Né? Tu bota na boca o termômetro, você bota nas axilas, ou então você pode colocar em outro lugar também. Mas, se você coloca dentro de um reator, como é que você vai tirar depois para ver? Não é tão prático assim. Tá?
E para isso, a mesma coisa, a resistência elétrica, tá? Você pegar e colocar uma corrente elétrica junto do líquido dentro do reator, também não é maneiro não, não é legal. E aí para isso existe o termopar, tá? Que é esse cara que está aqui. E o que é o termopar? Existe uma vareta, tá? Essa vareta, ela tem também uma tensão elétrica, tá? Mas não é uma corrente elétrica, é apenas uma tensão causada por dois materiais diferentes que são colocados aqui dentro. Deixa eu ver se eu expandi aqui. Não, aqui não. Então, imagina que aqui dentro tem dois materiais diferentes e a energia ela atravessa esses materiais de forma diferente. E essa diferença, tá, nos proporciona uma forma de medir a temperatura. Aonde a gente vai ver isso com mais cuidado? Transcal. Lá em transferência de calor. O que eu quero que vocês tentem imaginar aqui agora é apenas que é uma forma que eu uso dois materiais diferentes, aço e alumínio, a maneira como a energia é transportada entre os dois materiais é diferente, é padronizada, é conhecida, e com isso eu vou conseguir medir a temperatura. Tá? E aí eu ainda consigo pegar esse sinal, né, de temperatura e eu consigo colocar em determinados fiozinhos, que está aqui enroladinho, e posso colocar em um painel de leitura. Tá? Isso daqui é muito interessante. Por quê? Eu posso pegar e colocar essa vareta dentro do reator, dentro dos locais de medida, isolo, tá? Coloco aqui um isolamento para só essa parte daqui ficar de fora do reator, essa parte fica dentro do reator, e a leitura toda ela vai ficar onde? Aonde eu conectar esses carinhos. Então, olha só como é que fica lá no termopar na indústria. Você conectou a vareta para dentro do reator, tá? Deixa eu ampliar esse cara. Eu tenho aqui toda a fiação que liga a um ponto de leitura. E aí ficou muito mais fácil. Eu tenho como ler, tranquilo. Então o carinha pode chegar lá, mete a cara, não precisa meter a cara dentro do reator, ele vai lá, dá uma olhadinha, vê como é que está, feliz da vida. E você consegue identificar pontos de leitura de longe. Tá? Você bateu o olho nos equipamentos, olha só como fica bem evidente aqui. Eu tenho pontos de leitura. Você vê que é muito provável, eu acho que esse cara daqui tem um ponto de leitura com uma capinha, tá? Aqui, tá? E aqui embaixo eu acho que ainda tem uma bomba acoplada a ele. Aqui nesse canto, olha para cá, olha, eu não tinha visto não, hein? Olha para cá, lá em cima, azulzinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Pois é, ali provavelmente também é ponto de leitura. Aqui a gente começa a entrar em pontos de leitura que podem ser tanto de pressão quanto de temperatura, e aí você tem que analisar direitinho cada um desses pontos. Tá? Esse daqui, eu consigo tirar esse daqui porque eu sei que tem uma... Me parece que isso daqui é uma bomba. Esse cara daqui está acoplado à bomba, mas você está vendo que tem um fiozinho? Tá? E é isso daqui que está me dizendo, pô, aqui nessa bomba, ou colocar em cima dessa bomba, tem um ponto de leitura também, de uma determinada variável. Então, no dia a dia, tá indo lá para olhar os equipamentos, e aí vocês vão começar a perceber. Então, isso daqui são só pontos, né, que eu estou ressaltando na leitura de uma foto na indústria. Aqui, olha, isso daqui eu acho que são fermentadores, eu não lembro direito, mas olha aqui embaixo. Daqui você já consegue tirar, que é um ponto de leitura. Nesse caso, eu sei que é o termopar. Beleza? Dúvidas quanto a isso? Tranquilo? Show! O que mais que a gente tem, então? A gente já viu que temperatura
é algo extremamente relevante. Mas temperatura também, quando a gente fala de sistema de unidades, é uma bagunça, porque você tem diferentes formatos de mensurar a temperatura. O que tem de interessante é que todas elas são baseadas em escalas relativas. O que significa isso? Vou explicar. Então, a ideia são as escalas relativas, e eu vou utilizar, para montar essa escala relativa aqui, a gente vai fazer a escala relativa entre graus Celsius e graus Fahrenheit. E eu vou utilizar uma substância, no caso aqui vai ser da água, tá? A pressão atmosférica como referência. Então, o que eu tenho aqui? Se a gente fizer a avaliação desse cara daqui em graus Celsius, considerando dois estados, ou seja, no momento da ebulição da água e no momento da fusão da água, a gente vai no laboratório e na escala em graus Celsius, eu sei que quando está em 100 graus Celsius, eu estou na ebulição da água, quando está a 0 graus Celsius, eu estou em fusão. Beleza. Isso é interessante por quê? Porque são pontos reprodutíveis num laboratório, sempre vai bater isso daí mesmo, em pressão atmosférica, como referência, e a escala, quando eu fizer em outra escala, a única coisa que muda são os números utilizados. Então, quando o cara decidiu, eu quero montar aí a escala Fahrenheit, beleza, fique à vontade. Mas ele percebeu que 212 graus Fahrenheit era o momento que a ebulição da água acontecia, e 32 quando era a fusão. Perfeito. E aí o cara teve uma escolha, tá? E na montagem da escala. Em graus Celsius, o cara decidiu fazer desse. Professor, por quê? Porque o cara, sei lá, teve um sonho e ele escolheu que colocar 100 subintervalos era uma coisa legal. O cara que fez Fahrenheit, que deve ser o nome dele, deve ser Fahrenheit mesmo, ele foi, sonhou, bateu com a cabeça, tá? Porque para bater 180 subintervalos, sei lá por quê, mas o cara escolheu isso, tá? Então, isso daqui foi a escolha dessas escalas. Então, aqui o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição, nas duas escalas, e elas são compatíveis. Só que uma tem 100 subintervalos e a outra 180 subintervalos. Até aqui, mistérios. Tranquilo? Show. Como eu consigo fazer a conversão relativa ao que eu vou chamar de fluido termométrico? Vamos lá para o termômetro. Tá? Eu vou voltar para o caso do termômetro. Esse cara daqui, ele já me dá uma característica interessante dessas escalas. Porque esse cara daqui, olha, de 50 a 50, no caso aqui 50 negativo, né, no azulzinho, são 100 pontos. Tá? De 120 até 60 negativo, vai dar 180. E isso daqui são as escalas compatíveis em graus Celsius e graus Fahrenheit. Como eu consigo, então, montar uma estrutura de conversão entre essas escalas? Eu posso usar algo que eu mostrei para vocês no sábado, que é a ideia muito forte do que a gente chama de uma interpolação linear, baseado no quê? Na dilatação do fluido que tem aqui dentro, ou seja, é só uma leitura de escala. No fundo é isso. Então, aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir o mesmo princípio que foi apresentado no exercício, né, de interpolação. A temperatura em uma determinada escala menos um dos pontos de análise, e aí eu vou colocar o ponto de fusão. Tá? No caso aqui da água, como referência à pressão atmosférica. Dividido por o meu outro ponto de referência, 100 graus Celsius, menos o outro ponto de referência, fusão da água. Então, vai ser a temperatura que eu quero, menos ponto de fusão, ponto de ebulição,
menos a temperatura no ponto de fusão. Beleza. Quando eu olhar para o lado direito da equação, eu tenho que seguir a mesma proposta. É exatamente a mesma proposta, só que agora em escala em Fahrenheit. Temperatura que eu quero, menos temperatura no ponto de fusão, temperatura em ebulição, menos temperatura no ponto de fusão. Se eu pego e faço as continhas algebrismo vagabundo aqui, eu consigo chegar a uma expressão desse tipo. Certo? Até aqui, vamos lá, de novo, hein? Daqui para cá. Mistérios. Todo mundo alinhado? Sim, não, talvez. Só para eu... Sim. Ah, tá. É, porque quando eu falo muito, né, eu já falei, né? Já teve uma aula que eu fiquei meia hora falando e eu vi que não tinha ninguém. Não quero que isso aconteça de novo, não. Então, eu consigo escrever esse cara também. E aí vocês podem escolher a maneira como vocês querem. Mas eu posso botar em graus Celsius, que, parênteses, vagabundo, como a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32 dividido por 1,8. Tá? Se vocês quiserem botar de outra forma, pode colocar de outra forma também, mas o mais importante é você conseguir pegar a sacada de como a escala é convertida. Beleza. Note que existem outras escalas, em especial Kelvin e Rankine. E como a gente ainda utiliza muita coisa da propriedades que estão no sistema britânico, o sistema britânico usa Fahrenheit ou Rankine. Tá? Rankine, eu cheguei a falar para vocês, olha só para cá, tá? Para cá. O Kelvin, eu falei que não tem grau Kelvin, tá? É Kelvin. Tá? E Rankine, eu vou dizer uma coisa, eu achava que era igual. E era só Rankine. Até que eu, preparando as aulas, eu reparei que não é um consenso. Tem gente que chama em grau Rankine, tem gente que chama só de Rankine. Tá falando sério, Então, professor? O oi? bagulho nem os caras sabem como vão chamar. Aí eu achei melhor deixar aqui como grau Rankine, porque, sei lá por quê. E falar isso para vocês, tá? Só para manter a consistência. Então, daqui, o que eu mais quero mesmo lembra que esse cara daqui é em Kelvin. Tá? Vocês vão achar, até na internet, Wikipédia, sites de referência colocando o grau Kelvin. Tá errado. Tá bom? Ok. E como é que a gente faz essa conversão para Kelvin Rankine? Então, aqui a gente vai utilizar um outro padrão para montar a escala. Tá? Aqui a gente vai fazer uso do zero absoluto de temperatura. O zero absoluto é uma temperatura padrão, tá? Na qual as moléculas elas param de se mexer. Então, a referência, eu vou chamar de mínima, tá? Porque a gente está no zero absoluto e a gente pensa sempre na escala, né? Esse é o menor valor possível para a temperatura. Tá? E qual é essa referência? É quando a gente vai chamar zero Kelvin, tá? E a gente igualou, a pessoa que fez a proposta de montar a escala Rankine, né? Ele seguiu o mesmo princípio de Kelvin. Olha, vai ser quando eu vou chamar de zero Kelvin. Perdão, 0 graus Rankine, tá? Então, ele seguiu esse ponto da escala. E quando a gente olhou, tá, mas isso daí em Fahrenheit e em graus Celsius. De fato, em graus Celsius vai ser menos 273,15 graus Celsius. E em Fahrenheit vai ser menos 459,67 graus Fahrenheit. Beleza? Professor, mas como é que eu faço a escala? Já mostrei para vocês. E eu vou seguir exatamente o mesmo princípio.
eu vou olhar a ebulição da água, vou olhar a fusão da água, vou montar uma estrutura como essa que foi apresentada aqui e consigo deduzir a formuleta de conversão. Grau de dificuldade, jardim de infância, ou a gente está algo um pouco superior a isso? Uma pergunta. Jardim de infância. Jardim de infância. Então é só você utilizar as temperaturas nas devidas escalas e montar o processo de conversão. Aqui eu tenho só a conversão direta usando esse dado aqui para Kelvin, para graus Celsius e de Rankine para Fahrenheit. Tá bom? Ok, beleza. O que mais que a gente tem? E aqui eu vou colocar algumas equações para vocês. Em especial, quando a gente quer fazer cálculo de taxa de calor. Isso daí é uma coisa que vocês vão usar muito, muito mesmo em físico-química, em termodinâmica, e é uma coisa que vale a pena ser discutida agora, porque depois vai causar confusão. Quer ver? Eu acho até que vocês já utilizaram no ensino médio. Como é que eu consigo calcular o quanto de energia sensível, quanto de calor sensível tem uma determinada substância? Vocês lembram de uma formuleta para isso? Massa, calorimetria e a variação da temperatura. Aí é que está o ponto. Aí é o ponto importante. Eu vou escrever aqui Q é igual a massa, a capacidade calorífica, multiplicado pelo ΔT. Tá bom? Eu vou dar mais umas formuletas. Vou jogar, hein? Pô, professor, eu não conheço. Não importa. Eu só quero mostrar para vocês outras formas de calcular a taxa de calor. Tá? E vocês vão aprender isso ao longo do tempo. Q é igual ao coeficiente de troca de calor vezes a área de troca multiplicado por ΔT. Outra forma que tem, baseada em resistências, coisas que vocês vão ver mais à frente. Q é igual a K sobre L. Tenta adivinhar multiplicado sobre o quê? Multiplicado pelo quê? ΔT. O que vocês estão vendo aqui é que é figurinha fácil nos equacionamentos para quando eu quero calcular a taxa de calor, que eu não faço uma conversão da temperatura em si. O que eu preciso fazer é uma conversão do intervalo de temperatura analisado, um ΔT. E isso faz diferença. Tá? Então, olha só, o importante que eu quero mostrar aqui é que eu estou olhando intervalos. As fórmulas, naturalmente, intervalo 2. Ou seja, ΔT. Então, olha para cá. Eu não quero pensar agora na conversão direta da temperatura, mas eu quero olhar para a conversão da diferença de temperatura. Está aqui. Professor, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, a proposta é a mesma. Só que, repare que eu vou padronizar aqui as diferenças de temperatura para poder montar um fator de conversão. Tá? Então, olha só, repara que eu estou utilizando um padrão, ebulição de água, fusão de água, a pressão atmosférica, e estou usando 100 menos 0, quando eu estou considerando um delta de temperatura, certo? Delta de temperatura, está aqui, em graus Celsius. Se a gente fizer isso em graus Fahrenheit, eu vou usar os valorizinhos que estão aqui. Beleza. 212, 32. E note que essa conversão aqui é direta para o delta de temperatura. Ou seja, é diferente quando eu faço a conversão do valor da temperatura absoluta em relação a quando eu faço a conversão para delta de temperatura. Isso é muito importante. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês
sacaram a diferença? Sim, não, talvez. Sim, professor. Foi? Beleza. Então, aqui eu estou usando as casas decimais, tá? Que eu não coloquei aqui na escala, mas eu botei aqui, tá bom? E aí eu vou pegar e vou fazer esse processo de conversão, tá? Para diferenças de delta de temperatura. Tá? Então, eu tenho aqui uma tabelinha para esse cara. Mistérios quanto a isso. Tranquilo. Tá? E eu quero provar para vocês que isso vai fazer diferença. Quer ver? Eu quero fazer esse exemplo aqui. Eu quero, considerando um intervalo Professor, de 20 Fahrenheit, diga. professor, quando você estava falando de intervalos de temperatura, é, usar aquelas fórmulas dá no mesmo de transformar tipo, o valor inicial e o final em outra escala de temperatura Uhum. e dá no mesmo. É isso que a gente vai fazer agora. Ah, entendi. Beleza. Foi? Então, olha só. Essa daí, na verdade, é o que o Carlos estava perguntando. Aqui, ó. Eu quero olhar para esse intervalo. 20 graus Fahrenheit e 80 graus Fahrenheit. E agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar e calcular as temperaturas em graus Celsius. E depois, em graus Celsius, eu vou pegar e vou calcular o intervalo. Tá? E aí, depois a gente vai seguir uma outra abordagem. Eu vou calcular diretamente a conversão do intervalo. E tem que dar igual. Não tem jeito. Então, vamos lá. Vamos fazer esse cara daqui. Eu vou pegar e vou usar a formuleta que eu mostrei antes. A temperatura em graus Celsius é igual a 1 sobre 1,8 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Tá? Eu vou pegar e vou usar essa formuleta aqui tanto para 20 graus Fahrenheit quanto para 80 graus Fahrenheit. Mistérios quanto a isso? Nível de dificuldade? Jardim de infância. Peguei, fiz a continha, e aí eu vou dizer que a temperatura 1 é a temperatura de 20 e deu menos 6,7 graus Celsius. E T2 vai dar 26,6 graus Celsius. Aí eu vou pegar agora e vou calcular o intervalo. Eu vou pegar agora e vou calcular T2 menos T1, e isso vai dar 26,6 menos 6,7. Isso daqui vai dar 33,3 graus Celsius. E essa daqui é a resposta que eu queria. Isso para a letra A. Agora, na letra B. Na letra B, eu vou usar diretamente o fator de conversão que eu apresentei no slide anterior. Olha só, então. Eu vou usar ΔT em graus Celsius é igual a ΔT em graus Fahrenheit dividido. Esse daqui é o fator de conversão que a gente usou. Beleza? O que eu vou substituir, então, aqui? Nesse cara daqui eu vou colocar o meu delta de temperatura usando os valores em Fahrenheit. Esse cara vai ser 80 menos 20 graus Fahrenheit multiplicado por Celsius 1,8 Fahrenheit. A gente já sabe que esses Fahrenheit aqui vão morrer. E eu vou ter como resposta, pode fazer a conta, vai dar 33,3 graus Celsius. Foi? Dica. Professor, Peraí, levanta a mão. Júlio, por favor. Desculpa, professor.
Você poderia explicar na letra B por que você, embaixo de 1 grau Celsius, botou 1,8 Porque eu e antes esqueci, você botou errei. 1 grau? Porque eu errei. Tranquilo, Eu então. estou usando esse cara aqui. Tudo bem. Tá. Ok. Obrigada. Eu que agradeço, porque estava errado. As dúvidas eram essas? Diga, Carlos. Professor, tipo, se a gente usar só o método da B, a gente vai saber o quanto, tipo, se estivesse medindo a variação de temperatura de um objeto, né? A gente vai saber o quanto ele variou em graus Celsius, né? O intervalo que foi 33,3. Uhum. Mas a gente não vai saber, tipo, a temperatura que ele chegou, né? Em graus Celsius. Não, aí você faz a conversão do valor absoluto de temperatura. Entendeu? Entendi. Beleza. Tem mais alguma dúvida? Foi? E por que eu considero que isso é importante? E eu digo para vocês que quando... Bem, tá, vou falar. Quando eu fiz cálculo de processos, não tinham colocado esse pequeno detalhe. Tá? Vou voltar para as formuletas. Olha só o perigo que tem. Olha só, essa formuleta que está aqui. Tá? Massa, tá? CP delta T. As unidades desse cara daqui, sabe quais são? Joule, quilo Kelvin, tá? Se for sistema internacional. Então, eu vou escrever aqui do lado. Joule? Acho que não é taxa aqui. É isso mesmo. Joule, quilo, Kelvin. Está escrito dessa maneira aqui. Agora, esse canalha que está aqui, peraí, esse canalha que está aqui, ele se refere ao valor absoluto ou ele se refere ao ΔT? Ao valor absoluto, né? Não. Não. Eu preciso ter um equacionamento que tenha a dimensão, beleza, mas o sistema de unidade ele tem que fazer sentido também. Então, quando eu olho, aí é que mora o perigo. Tá? Esse cara, quando eu vejo a conversão baseada aqui, isso não aparece de uma maneira clara nos valores que estão tabelados. Esse cara daqui, ele é avaliado, se eu quiser fazer, por exemplo, quero fazer esse cara daqui para usar temperatura em graus Fahrenheit que tem aqui. Como é que você vai fazer? Digamos que você tem aqui em graus Fahrenheit. Você tem, lógico, sempre a possibilidade, dane-se graus Fahrenheit, você vai e converte esse ΔT em graus Fahrenheit para Kelvin. Beleza, pode ser que seja a sua opção. Mas e se você quiser converter esse cara daqui? Aí você tem que pensar que ele está associado ao ΔT. E isso é uma coisa que muitas vezes não fica claro. Foi? Foi sim, foi sim. Pois é, isso daqui é um negócio perigoso. Mas o que eu normalmente digo para os alunos? Cara, tenta pegar e fazer a conversão daquilo que é mais fácil. Isso daqui, conversão do delta em si, vai ser muito mais simples. Você pensa de uma maneira mais direta. Tá? Aí você não precisa pensar na formuleta que você está usando. Pode ter certeza, esse cara daqui é watt metro quadrado Kelvin, esse cara daqui é watt metro Kelvin. Tá? Todo mundo tem delta ali embutido e ninguém fala nada. Por isso que eu não gosto muito dessa representação. Eu gostaria, se fosse criar não o sistema internacional, mas o sistema Luiz Fernando,
eu botaria delta Kelvin aqui na formuleta. Entendeu? Porque faz diferença. Mas não vou criar nenhum sistema de unidade. Mais um chega. Dúvidas? Beleza? Show. Isso daqui, então, encerra o assunto sobre variáveis de processos, sistema de unidade. Vocês têm uma lista disponível lá para vocês. Tá? Pode pegar, pode fazer, mas eu sei que vocês vão querer tirar os 6 dias aí para cálculo. Então, só estou falando por falar. Manda ver aí, mas está lá disponível. E com isso eu encerro esse assunto e a gente agora vai conversar sobre balanço. Então, no início da aula eu comentei, esses slides eles já estão no AVA, então vocês podem pegar, ele está lá, né, no tópico de balanço. E aqui a gente vai conversar sobre balanço material. Esses primeiros slides aqui, eles são importantes porque a gente vai abordar os conceitos fundamentais de balanço, seja com reação, sem reação, e conceitos que vão simplificar o que vai ser utilizado nos cálculos depois. Então, por isso que tem uma introdução, e essa introdução ela é mais elaborada, e depois a gente vai falar sobre os balanços de massa sem reação. Vocês vão perceber também o seguinte, a minha didática ela vai mudar. Eu vou passar a utilizar muito mais exemplos para explicar conceitos. Então, vocês vão perceber que tem muito mais tempo de papel, muito mais tempo de anotação. E durante as anotações eu vou puxar do nada alguma coisa. Tá? Ou vou definir antes alguma coisa e lá na solução eu vou pegar e vou puxar aquela definição. Então, as coisas, se você está deitado na cama, não está com caderno, a coisa vai mudar. Então, recomendo que você passe a aproveitar a aula dessa forma. Show! Introdução ao assunto. Bem, vocês já viram, tá, que os processos eles são organizados em fluxogramas que representam um equipamento ou mais de um equipamento. E a gente vai chamar isso de um sistema. E o que significa essa etapa inicial no cálculo de processos? É a avaliação do que a gente vai chamar de transporte de massa das correntes que escoam através do equipamento ou do sistema. O que significa isso dentro do contexto do fluxograma? Estou olhando aqui para um fluxograma. Esse fluxograma, imagina que dentro, como eu estou chamando de sistema, eu posso ter um equipamento, mas eu posso ter também vários equipamentos aqui. E aí você pode perceber o seguinte, o balanço, o equacionamento do cálculo de processos, ele pode ser feito para a planta como um todo. Desde que você defina o que atravessa esse cara. Então, repara, olha só, eu preciso definir aquelas correntes que entram no processo e aquelas que saem do processo. E, portanto, eu vou precisar definir um negócio chamado fronteira. Tá? Vou explicar um pouco melhor o que significa fronteira mais à frente. Mas é o que delimita o seu ponto, o seu volume de análise. Até aqui, problemas? Tranquilo? Tá. Note que eu poderia fazer também diferente. Eu poderia pegar e dentro desse sistema aqui, eu vou parar, caramba, eu sei que é um fluxograma sinistro, mas eu preciso fazer o cálculo de um reator. Tá? E aí eu vou pegar desse cara aqui, vou botar em verdinho, desse cara eu vou olhar e vou tirar um reator. Aqui.
esse reator. E aí eu posso fazer exatamente a mesma análise, mas eu vou olhar, e eu preciso olhar, não tem jeito, as correntes que entram e as correntes que saem. Agora, olhando só para o reator. Então, repara que o cálculo de processo ele pode ser aplicado em diferentes escalas do meu sistema físico. Mistérios, dúvidas, feitiçaria, magia negra, Harry Potter, tranquilo. Todo mundo alinhado? Show. Ok. E vocês vão ver, tá, quando a graduação andar mais, que isso pode ser feito para diferentes propriedades. E aqui a gente vai abordar, dentro dessa disciplina, é a massa e o princípio da conservação de massa. Mas isso pode ser aplicado também para conservação, e eu acho que vocês já viram isso no ensino médio. Conservação de momento linear. Massa vezes aceleração, quer dizer, no caso é massa vezes velocidade. Tá? A gente pode aplicar isso também para conservação de energia. E aí podem ser os vários tipos de energia. Conservação de energia cinética, que é o equacionamento que vocês vão ver para cálculo de escoamento em tubulações, cálculo de bomba, de turbina, enfim. Cálculo da energia interna, que é o que vocês vão explorar muito mais em termodinâmica, cálculo da energia elétrica, aí tem um monte de coisa. Tá? E a conservação de massa, ela foi, na verdade, primeiro observada por um carinha, o cara chamado Lavoisier. Isso daí foi lá no século XVIII. E ele fez o seguinte, tá? Ele pegou um determinado, eu vou chamar de equipamento, não vou chamar de equipamento, eu vou chamar de becker. É um copo. Tá? No fundo, essa parada aqui é um copo. E ele fez o seguinte, ele pegou uma determinada quantidade de massa de duas substâncias. Tá? Ele pegou a substância A e a substância B e ele colocou dentro desse primeiro copo aqui. Então, ele jogou aqui uma determinada quantidade de massa de A e depois ele pegou e colocou uma determinada quantidade de massa de B e eu vou dizer que ele teve uma massa total, certo? Faz sentido dentro desse copo. E aí eu vou chamar isso, a massa total, de massa B. Só que ele percebeu que essas espécies elas são quimicamente reativas. Ou seja, é uma espécie que são espécies que têm interação molecular, na química mesmo do processo. E aí ele percebeu que esses dois caras eles se transformam em uma outra substância, C. Então, ele percebeu que, esperando um tempinho passar para que a reação pudesse acontecer, ele chegou a um outro sistema, com a massa agora C. Ou seja, houve uma transformação química, tá? Mas a massa se manteve. Então ele percebeu disso, que esses dois caras aqui, eles são iguais, a massa ela não foi destruída, a massa ela não foi criada aqui, não houve criação de massa, a massa foi conservada, mas houve uma transformação química. Até aqui, todo mundo alinhado? Isso daqui está errado, né? Acabei de ver aqui no meu corretor de textos. Não funciona. Muito obrigado, professor. Todo mundo. Foi? Beleza? Então, repara o seguinte, hein? Quando eu olho esse sistema aqui, eu estou olhando ele de uma maneira a espécie química, ou eu estou olhando ele
na sua forma global? Global, não é? Por quê? Porque você está considerando todo o ambiente, não é? Porque eu estou olhando o sistema por completo. A massa total do sistema e a massa total do sistema final, que por um acaso da vida deu tudo espécie química C. Mas se a gente seguisse o mesmo princípio, olhando, agora eu quero olhar o que acontece com a espécie química A. Aí a transformação ela tem uma logística diferente, tá? Porque a gente sabe que existe um fenômeno envolvido, o fenômeno da reação. Sendo assim, eu quero ampliar esse conceito para poder construir com vocês o equacionamento do balanço de massa, ou no caso aí do balanço material. Então, eu já falei para vocês, a primeira jogada que a gente tem que analisar sempre é a definição de uma fronteira do sistema. Essa fronteira ela pode ser a planta toda, ela pode ser um equipamento, ela pode inclusive ser só um pedaço do teu equipamento. Vou desenhar aqui para mostrar para vocês. Mas o mais importante agora, isso é uma coisa que a galera que está pegando isso no início fica em dúvida. Caraca, mas qual a fronteira que eu vou definir? É a sua escolha. Só que você, conforme vai fazendo mais e mais exercícios, você vai perceber, pô, mas se eu estou querendo olhar para esse equipamento, essa fronteira aqui é interessante para mim. Se eu estou querendo olhar 2 equipamentos, essa fronteira é interessante. Pergunto para vocês o que vocês acham que é interessante para esse sistema que está apresentado aqui. Qual seria a melhor fronteira? Nada? Uma antes de entrar no sistema e outra na saída, não é? Peguei e fechei, então, aqui uma fronteira. Tá? Vou passar a usar vermelho para representar as fronteiras do meu sistema, tá bom? Então, aqui, olha, esse cara daqui tem que ser, não tem que ser não, né? É uma proposta para a fronteira. Tá? E por que ela é interessante para mim? Porque, olha só, eu tenho que pensar as correntes que atravessam. Se eu vejo que tem uma setinha passando aqui, ela está atravessando a fronteira e, portanto, ela está dentro, atravessando o sistema como um todo. Ô, professor, quando a gente estava falando de fluxogramas, tinha aquele que era o fluxograma de blocos, que você contou que a gente podia botar toda uma etapa, um bloquinho tipo tratamento de água. Isso seria uma fronteira, né? Não, não. A fronteira é isso que eu estou fazendo. Aquele bloco é esse aqui. São coisas diferentes, tá? Porque agora eu estou querendo fazer cálculo. Pô, caramba. Assim, tá? Já foi. E eu vou ainda dar um outro nome, tá bom? Se esse cara daqui é o que eu vou chamar de fronteira, né? Esse moço aqui, eu quero dar um nome também para a região de análise. Eu vou chamar de volume de controle. Então, tudo que está dentro da fronteira, eu vou dar um nome bonito. Volume de controle. Foi? Beleza. Show de bola. Legal. Isso daqui é a ideia geral que a gente tem para criar. Mas eu falei para vocês que a gente pode ter outras formas de pensar, de estruturar o problema. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, já vou apagar, hein? Então, preste atenção aí, que eu vou apagar esse cara. Quer ver? Eu vou desenhar agora uma coluna de destilação, tá? Um separador. Aí peguei aqui, desenhei o separador. O separador, como é que funciona mesmo? Ele tem aqui o produto de topo. E eu falei para vocês, pô, esse cara daqui eu vou passar por um condensador
Tá? E eu vou botar uma parcela desse cara de volta na coluna. Aqui está a entrada, desculpa, eu tinha esquecido de colocar. E esse cara daqui é o produto de fundo em que eu tenho, vou desenhar como um bloquinho mesmo, um refervedor, um reboiler. Tá? E aqui está saindo. E aí eu pergunto a vocês, e aí? Qual seria a fronteira na análise desse equipamento como um todo? Aceito sugestões. Pode Ele ser a pega entrada ali. e as duas saídas? Perdão, perdi. Pode aqui. Pode ser a entrada e as duas saídas, professor? Assim, a entrada, essa saída e essa saída. Pode ser? Eu tenho que lembrar, se esse aqui é o equipamento completo que eu quero analisar, a fronteira tem que ser o quê? Corrente que atravessa o sistema de análise no momento. Perfeito? Então, estou vendo que tem aqui, tem aqui, tem aqui. Beleza. Era isso. Porém, vai ter um momento que você vai precisar dimensionar, calcular o condensador e o reboiler. E aí? E aí? E aí agora você tem que pensar, tá, agora eu estou olhando para cá. E aí você vai fazer uma fronteira e aí você vai ver que essa corrente aqui e essa corrente aqui. A mesma coisa vai ser aplicada no reboiler, tanto que eu não vou nem desenhar. E vou dar mais ainda aqui. Olha só o que acontece nessa região aqui. Nessa região. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um divisor de corrente dentro do fluxograma. Essa corrente aqui, ela se divide. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Inclusive, eu posso colocar a fronteira, né, o volume de controle, em regiões da própria corrente em si. Tá? Repara que, bem ou mal, tem um divisor de correntes aqui. Não tem jeito, gente. Tem que ter um divisor de corrente para poder dividir dessa forma. Às vezes o divisor de corrente é o quê? É um tubo em T. Um tubo que entra por aqui e ele se divide em dois. Mas eu preciso fazer cálculo disso. Preciso fazer cálculo de processos. Eu vou pegar e vou desenhar uma fronteira aqui para poder fazer o cálculo. Todo mundo sacou a ideia? Então, repara que a fronteira, o volume de controle, né, ele pode ser aplicado em diferentes situações. E esse conceito, caramba, onde eu vou colocar, como eu vou fazer, é algo que é mais complicado no início. Conforme a coisa vai avançando e vocês vão fazendo mais exercícios, vocês vão pegando o jeito. Diga, Bernardo. Professor, a gente põe quando tem, por exemplo, esse caso que tem duas saídas, a gente vai botar, tipo, saída A, saída B, e bota o que sai bonitinho, a gente vai fazer duas contas, uma para cada lado? Ou a gente só vai botar na saída e juntaria as duas, assim por dizer? É um equacionamento para cada volume de controle. Então eles vão ter que dar qual é a vazão para cada lado, né? Aí é o que você está querendo calcular, né? Ainda te digo Tá, faz mais, hein? sentido. Ainda te digo mais. Se eu quiser, olha só, se eu quiser fazer o projeto agora, olha, eu não tinha visto isso, hein? Ainda bem que eu não apaguei. Para o projeto de torre de destilação, tá? Isso daí é lá o OP2, tá? Aqui eu estou querendo ver de uma maneira mais ampla. O volume de controle, ele tem que ser esse aqui, ó. Aqui, aqui. Para a torre. Por que isso? Porque eu tenho que considerar essa entrada da volta, essa entrada da volta e essas duas saídas que estão aqui. Sacaram a ideia? Isso lá para o OP2. Então, tudo vai depender de como você vai definir
o teu sistema, tá? Perdão, o teu volume de controle. E vocês vão ver que são várias e várias maneiras. Beleza. Vou apagar esse cara daqui. Porque agora eu quero conversar. Ah, não, ainda faltou um, né? A gente também... Então, o item 1 a gente viu, tá? Que é a análise das correntes que atravessam a fronteira do sistema. Tá? E a montagem do volume de controle. Beleza. Check. Agora, eu quero pensar também, tem transformação química. A gente viu no exemplo que o Lavoisier fez. Tem que fazer uma análise dessas transformações químicas no sistema. Beleza. Então, eu quero mostrar para vocês agora o primeiro conceito, tá? Que é a análise das correntes que atravessam as fronteiras e como elas influenciam o que tem dentro desse volume de controle, que no caso pode ser um equipamento ou pode ser o sistema completo. Note que eu vou usar tudo aqui pensando em base mássica. Pensem em massa, nesse momento. Depois eu passo para a base molar. Mas nesse momento eu quero que vocês pensem em massa. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desenho. Eu vou fazer aqui embaixo, nesse pedaço aqui. Tá? E eu vou pensar em um copo d'água. Tá bom? Tá aqui o copo. Um copo d'água. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte com esse copo. Eu vou pegar e vou pegar uma garrafa. Tá? E... perdão, desculpa. Eu esqueci a primeira coisa, né? O que vocês considerariam de fronteira para esse copo? Seria o topo dele, né? A entrada e a saída, porque onde você põe vai sair o Onde eu líquido. coloco, certo? Mas aí eu tenho que incluir o equipamento como um todo. Lembra que eu acabei de fazer isso na torre de destilação? Yep. Certo? Então eu tenho que fazer o volume como um todo. Então eu vou pegar e vou desenhar aqui. Eu só tenho possibilidade de atravessar a corrente pelo topo do copo, né? Eu vou desenhar assim, olha. Esse daqui vai ser o meu volume de controle e as fronteiras aqui desenhadas em vermelho. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar e vou pegar uma garrafa, né, e jogar água aqui dentro. O que vai acabar acontecendo então? Quando eu jogar água, o que vai acontecer com a massa no sistema? Vai aumentar, porque você vai estar introduzindo mais massa. Perfeito. O que implica que daqui de cara, eu consigo identificar o seguinte. Poxa, para correntes que atravessam uma fronteira, o aumento de massa está associado a uma corrente que entra ou que sai. Por favor, a primeira. Que entra. É uma corrente que entra. Não tem jeito. Eu estou pegando e estou colocando a massa ali dentro. Beleza. Então, eu vou anotar aqui porque isso é importante. Eu estou olhando para aquela corrente de entrada. Logicamente, se eu pegar aqui e mudar a configuração, tá? Eu virter o copo, começo a inclinar o copo. Tá? Então, parei de verter água aqui dentro. Tá? Deixa eu tirar a setinha. E aí eu vou agora inclinar o copo. Inclinei o copo, o que vai acontecer com a água? Ela vai começar a escoar, vai escorrer. No momento que ela escorrer, ela vai passar por aqui, pela fronteira, vai cair no chão ou na pia, onde você quiser. Mas ela vai sair do teu volume de controle. E a queda na massa contida no sistema analisado está associado, portanto, a que tipo de corrente? Uma corrente de saída. Todo mundo consegue perceber isso? Note que vocês podem dizer não. Ô, professor, a gente também vai fazer essas correntes para energia, essas coisas ou não? Não, energia não.
Foi? Só se faz para massa mesmo? Aqui a gente só faz massa. O que eu falei no início da disciplina. Se tivesse balanço de energia, metade da galera ia querer fazer letra já. Tá, então a Não gente está no vê. ponto. Sei. Vocês ainda tem que ver muita fisicoquímica para poder lidar com a energia. Senão... Mistérios. Tranquilo? Tá certo. Tranquilo. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu gostaria de pensar em um outro tipo de copo. Eu vou apagar aqui. Eu vou montar um copo em que eu fiz um furo aqui embaixo, tá? E desse furo eu botei um canudinho. Beleza? Aliás, o canudinho... tá bom assim, o canudinho. E eu vou botar um canudinho aqui em cima também nesse copo. Tá? Aonde eu vou conseguir verter a água da garrafa para cá. Certo? Perdão, desculpe. Eu esqueci. Desculpe mesmo, gente. Foi mal. Deixa eu voltar. Eu botei o canudinho aqui no lugar errado. Eu queria ter colocado aqui em cima. Desculpe. Eu tô com um canudinho aqui. Tá, e agora eu vou colocar o outro aqui. E aí eu vou pegar agora e vou começar a colocar água aqui. Certo? O que você acha que vai acontecer com essa corrente? Essa corrente é uma corrente de entrada. O que vai acontecer com a massa? O que vai acontecer Vai com a aumentar massa? dentro do copo. Vai aumentar. Posso usar uma outra palavra? Eu vou dizer acumular. Esse é um termo técnico que a gente utiliza. A gente chama de acúmulo de massa. E o acúmulo que está acontecendo aqui, ele é positivo. Tá? Porque pode ter o acúmulo negativo. Tá? O termo técnico é assim. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu estou percebendo que, conforme a água ela vai entrando, tá? Eu vou tendo o acúmulo de massa que tem aqui. E a partir desse ponto, já eu volto para o exemplo. Já eu vou voltar aqui para esse exemplo. Hein? Eu quero mostrar para vocês o princípio do balanço total. O balanço total de massa. Vocês vão usar isso a vida toda. Eu vou dizer o seguinte, do ponto como está apresentado o problema agora, vocês concordam comigo que o acúmulo é igual à massa que entra? Tudo aqui eu vou chamar de acúmulo de massa, tá? Vai ter um duendezinho no ouvido de vocês sempre falando. Se eu estou falando acúmulo, o duendezinho vai falar de massa. Tá? Se for entrada, de massa. Tá? Então é tudo assim. Tá? Então, todo mundo concorda que o que está entrando é o que está acumulando? Sim, não, talvez. Sim. Sim? Perfeito. E aí esse cara vai acumulando, acumulando até um ponto em que esse cara ele atinge o canudo que está aqui em cima. O que vai começar a acontecer com a massa que tem aqui? Ela vai começar a verter pelo canudo e vai sair do sistema. Certo? E aí, olha só, o que vai acontecer, então, com o equacionamento que eu mostrei para vocês? Naturalmente, o quanto você está conseguindo acumular de massa vai passar a ser o quê? O Vai quanto depender você da está vazão. colocando... Peraí. O quanto você está colocando lá dentro, menos o quê?
O que tá saindo pelo cano de Naturalmente, cima. isso tem que acontecer. Menos aquilo que sai. Tá? Também vou botar aqui. Já que eu botei para um, vou botar para o outro. Menos o que sai de massa. E essa é a base fundamental para o entendimento do balanço total de massa. Tão importante, que eu vou deixar marcado. Ficou esse treco estranho aqui. Vai ficar, dane-se. Ficou ótimo assim. Todo mundo pegou a ideia, todo mundo conseguiu entender esse princípio aqui? Todo mundo? Sim. Sim? Perfeito. Quero ampliar um pouco mais essa discussão. Na verdade, eu estou puxando 2 slides que estão lá atrás, eu estou puxando para cá, porque eu estou achando conveniente, didaticamente. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse exemplo, com esse sistema, se esse tubinho que está aqui na saída, ele for bem fininho, ele for, sei lá, um tubinho Vai bem sair muito pequenininho. pouco, vai ter pouco espaço para sair. Exatamente. E se a E entrada aí, for maior, vai aumentar. perfeito. E o que você pode esperar, então, da vazão desse cara que está aqui? Ela vai ser baixa, não vai? Vai ser baixa, vai ser menor que a da entrada. Então o E copo vai aí? transbordar. Exatamente. O que significa que o acúmulo ele vai acontecer. Certo? Vai existir um acúmulo de massa, por quê? Porque essa vazão aqui, ela é baixinha. Então, olha para cá, olha para cá. Olha o que vai acontecer. O valor desse cara daqui é pequenininho, o valor desse cara é grandão, e, portanto, eu vou ter um valor que vai estar acumulando. Agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte ponto. Tá? Agora eu vou montar um sistema em que esse cara daqui, ele tem a vazão máxima, tá? E esse cara, esse canudo tem um diâmetro tal, uma condição tal, que ele tenha a mesma vazão desse cara daqui. O que vocês acham que vai acontecer fisicamente com o fluido na hora que ele bater aqui? Ele vai ter exatamente a mesma vazão do que está entrando aqui. O que então vai acontecer com o equacionamento que eu apresentei a vocês? O que vai acontecer nesse equacionamento? Aquilo que está entrando é igual ao que está saindo. E, portanto, não tem mais acúmulo. Caraca, entrou, está saindo. Está saindo. Olha só, então, como isso vai se comportar se eu voltar lá para o início do curso. Vou desenhar aqui para vocês. Lá no início do curso, hein? Pô, ficou tortão. Beleza. Aqui eu vou colocar a massa e aqui eu vou colocar o tempo. Tá? No início desse cara daqui em operação. Como é que ele está? Cheio ou vazio? No início. Vazio. Vazio. Vai Certo? aumentando. O que vai acontecer então com a Vai massa? aumentar até que comece a Aumenta. sair e aí vai começar a aumentar Aumenta. bem mais devagar. Começa a sair, exatamente, começa a ficar assim, até que vai ter um ponto Vai ficar constante, porque vai transbordar, né? a gente montou nesse ponto, nesse caso, em que eu consigo ter essa condição de copo aberto, a vazão de saída é igual à vazão de entrada, vai ter um ponto que esse cara daqui ele vai estabilizar. Por quê? Porque vai ser quando o copo encher e eu vou ter a mesma vazão de entrada, vai ser a mesma vazão de saída. E, portanto, eu atingir o que mesmo? Qual o nome desse regime de operação? Regime transient.
Transiente é quando varia. Estacionário, desculpa. A gente atingiu o estado estacionário. E olha só, isso daí vai ser daqui até, não sei se aposentarem ou depois. Tá? Se alguém virar para vocês e falar, pô, não, mas a operação do processo está em regime estacionário. Olhando para esse equacionamento aqui, isso significa o quê? Que o que entra é igual ao que sai. E, portanto, o acúmulo é quanto? 0. Isso daí vale para energia, isso vale para espécie química, isso vale para momento, isso vale para tudo. Tudo. Então, palavrinha-chave está no enunciado dos problemas. Está em estado estacionário, o acúmulo é nulo. Beleza? Dentro da... Como é que se faz, né, esse equacionamento de acúmulo? E por isso que vocês têm os cálculos das derivadas, porque acúmulo é o quê? O quanto varia de massa em relação ao tempo. Portanto, é dm/dt, a derivada. Tá? No caso aqui, a derivada total. Tá? Cálculo 2, aí vocês vão ver as derivadas parciais, aí quando varia com mais de uma variável. Cálculo 3, variáveis espaciais, tá? Que aí vocês vão ver como é feito o equacionamento baseado em cálculo da taxa de massa que entra, da taxa máxima que sai, e cálculo 4, quando vocês resolvem as equações diferenciais parciais. Foi? Dúvidas? Beleza? Tranquilo. Tá. Na próxima aula a gente vai ver agora quando existe transformação química. E aí a gente vai ter que mudar um pouco a nossa visão e não vamos olhar mais de uma maneira global. A gente vai ver agora o balanço aplicado para cada espécie química. No caso aqui, arbitrária, eu vou botar espécie química inicial. Dúvidas? Tranquilo? Beleza? Lembre-se que vocês têm uma lista de exercício lá. Vocês tinham pedido para eu trocar a data, nem lembro mais. Eu estava procurando papel para trocar a data, né, de alguma coisa lá, né? Sim, da segunda lista, sem ser de cálculo, eu acho que é, sem ser de Python, Sim, eu acho que a é de dos cálculos variáveis. de integração. Tá, então é de variáveis. Tá bom, eu boto mais 30 minutos a mais, tá bom? Tô desossando, boto mais uns dias aí. Beleza? Beleza? Já deve, professor. Valeu, gente. Vou parar aqui a gravação.